Uma Karen me acusou de algo horrível por eu estar parado perto do provador feminino esperando minha esposa, mas agora o tribunal inteiro comemora quando ganhamos o processo contra ela. Estou digitando isso no canto escuro da minha sala com um caderno jurídico cheio de anotações do meu advogado ao meu lado. A única coisa que eu fiz foi esperar minha esposa, só isso. Estávamos em um shopping de luxo em nossa cidade. Minha esposa queria experimentar alguns vestidos em uma boutique perto da praça de alimentação do segundo andar, eu nem me lembro o nome, apenas que tinha luzes brancas e brilhantes. Ela entrou e eu a segui, mas quando ela pegou alguns vestidos e entrou no provador eu fiquei do lado de fora. Não queria ser o cara que fica ali parado olhando, então me posicionei do lado de fora da área dos provadores, nem mesmo em frente a eles. Eu estava de lado olhando para o meu celular. Passaram-se cerca de 10 minutos. Eu não estava olhando para ninguém, mas suponho que simplesmente existir como um homem perto de um provador feminino é suficiente para alguém presumir o pior. Porque do nada essa mulher, talvez na casa dos 30 e poucos anos, se aproximou de mim furiosa e começou a gritar comigo. Ela me perguntou o que eu estava fazendo, e antes que eu pudesse responder ela me interrompeu dizendo coisas como: "Eu vi você olhando, não finja que não estava espiando." Tentei explicar que estava apenas esperando minha esposa, mas ela não se importou. Em vez disso chamou uma funcionária e disse: "Tem um homem assediando as mulheres na área dos provadores." E foi aí que tudo foi por água abaixo. O gerente da loja apareceu. Era um cara com um ar arrogante. De imediato ele nem falou comigo. Falou com a Karen, assentiu e disse: "Levamos isso muito a sério." Em seguida me disse que eu deveria sair da loja. Eu disse que estava esperando minha esposa. Comecei até a ligar para o número dela para que ela saísse, mas ele me disse que eu deveria sair imediatamente ou ele chamaria a segurança. Eu disse a eles que não estava fazendo nada de errado e que minha esposa estava no provador. Ele continuava repetindo a mesma coisa como um robô. Eventualmente um segurança chegou. Depois chegaram mais dois. Eles me disseram que eu estava perturbando os clientes e pediram que eu saísse da loja. E então me escoltaram para fora do shopping. Não apenas da loja, mas do shopping inteiro. Continuei perguntando o que eu tinha feito de errado. Eles me disseram que eu fiz outros clientes se sentirem desconfortáveis. Eu disse para verificarem as câmeras. Disse que não tinha nada a esconder. Um deles disse: "Não tomamos essas decisões, senhor. Terá que falar com a administração." Fiquei do lado de fora do shopping por 20 minutos esperando minha esposa, que não tinha ideia do que havia acontecido. Ela pensava que eu tinha ido tomar um café ou algo assim. Quando eu contei a ela nem acreditou em mim no início. Ela me disse: "Sério que te expulsaram só por esperar?" Sim, me expulsaram. E isso foi só o começo. 2 dias depois recebi um e-mail da administração do shopping, uma notificação formal de que eu estava banido por 90 dias. Eles conseguiram meu contato quando escrevi para reclamar da situação, chamaram de violação de conduta e disseram que fui observado, rondando perto de uma área privada de maneira que incomodou os clientes. Eu estava furioso. Respondi exigindo que se retratassem e revisassem as gravações. Não responderam. Então, eu liguei, deixei mensagens e enviei outro e-mail. Nada. Então, minha esposa, que é mais durona do que eu, voltou à loja fingindo que ia fazer compra. Pediu para falar com o gerente. Gravou toda a conversa com o celular dela. E você não vai acreditar no que o cara disse. Ele disse a ela, com a cara mais séria do mundo, que eu tinha sido pego tentando tirar uma foto por baixo da porta do provador. É o tipo de coisa que pode arruinar a vida de alguém permanentemente. Ele provavelmente só disse isso para se proteger pelo que fizeram. Entrei em contato com um advogado. Ele disse que eu tinha um caso de difamação, e potencialmente algo mais se pudéssemos provar sofrimento emocional ou perda de reputação, porque fui escoltado para fora do local e todo mundo viu. Ele apresentou um pedido formal para obter as gravações daquele dia. E adivinha só, não forneceram. Afirmaram que as gravações não estavam disponíveis devido a problemas técnicos. Simplesmente desapareceram de uma das lojas mais movimentadas do shopping. Em um sábado, no mesmo dia em que me acusavam de filmar mulheres, o advogado me disse que eles estavam tentando me enrolar, esperando que eu desistisse. Mas eu não desisti. Lutei. Apresentei uma ação judicial oficial contra a loja e o gerente individualmente por difamação. Apresentei uma queixa ao Procon, até postei sobre o ocorrido em um fórum local. Esse post foi removido por assédio direcionado. Que surpresa! Continuamos esperando uma data para o julgamento. Meu advogado diz que temos uma boa chance, mas honestamente, eu não me importo mais com o dinheiro, só quero limpar meu nome. Porque não importa como isso termine, essa mentira está por aí agora. Atualização. Primeiramente, meu advogado conseguiu entrar em contato com uma ex-funcionária da boutique, mas vamos chamá-la de Carla. Ela me enviou uma mensagem direta depois de ver minha postagem circulando em um grupo local do Facebook. Alguém tirou um print e republicou. Suponho que esteja se espalhando. Carla nos disse que estava trabalhando naquele dia na loja. Ela se lembrava perfeitamente de que eu estava parado imóvel o tempo todo, sem olhar para ninguém nem para nada além do meu telefone. Ela também disse, e prepare-se para isso, que a mulher que me acusou já havia causado problemas antes. Aparentemente ela é conhecida por exagerar ou inventar situações de assédio para conseguir descontos ou atenção. Uma vez ela disse que um caixa de 17 anos zombou do peso dela porque não a cumprimentou rápido o suficiente. Em outra ocasião, disse que um pai que estava comprando com a filha adolescente a encarava, quando ele estava literalmente tentando encontrar o tamanho de um vestido. O gerente da loja sabia da reputação dela. Carla nos contou que depois que tudo aconteceu ouviu o gerente se gabar de quão rápido ele lidou com a situação, dizendo:
Hoje em dia não podemos correr riscos, mesmo que o cara esteja apenas desorientado. Ele disse que instruiu a equipe a não falar sobre o assunto e que se alguém perguntasse deveriam se referir à declaração da gerência. O gerente sabia que a acusadora não era confiável, ele sabia que eu não estava fazendo nada, mas mesmo assim me expulsou e fabricou uma narrativa porque era mais fácil me culpar do que admitir que ele havia cometido um erro. Rudo porque ele não queria arriscar que as pessoas soubessem que eles não levavam essas denúncias a sério. Conseguimos que Carla concordasse em assinar uma declaração juramentada. Meu advogado diz que é o tipo de coisa que pode ganhar ou perder um caso. Prova que uma pessoa-chave mentiu e que a loja tinha conhecimento prévio de que a acusadora era problemática. Também mostra uma intenção de silenciar a verdade. Isso não é mais apenas difamação, é negligência maliciosa. Eu queria ir com tudo, mas tive que ser inteligente, preciso. Então, solicitei uma intimação de emergência para obter os relatórios de incidentes internos da loja na esperança de capturar as palavras originais do gerente antes que as editem. Se houver alguma inconsistência entre o que disseram na época e o que dizem agora, será mais munição para o caso. E tem mais uma coisa, as gravações de segurança do shopping. Disseram-me antes que as gravações da loja não estavam disponíveis, mas nunca perguntei sobre as câmeras do shopping que cobrem os corredores do lado de fora da loja. Meu advogado enviou uma solicitação. E adivinha? Eles têm as gravações. Sou visto em pé em frente à área dos provadores olhando para o meu celular por mais de 15 minutos, como um cara esperando a esposa, que era exatamente o que eu estava fazendo. Estamos apresentando uma moção para obter essa gravação oficialmente e adicioná-la ao caso. E justo quando eu pensava que isso não poderia ficar mais absurdo, recebi uma ligação da corporação. A rede nacional que é dona da boutique finalmente entrou em contato através de seu representante legal. Disseram que queriam discutir uma resolução amigável. Que todos sabemos ser um código para, por favor, não nos arraste na lama. Eu disse a eles que podiam começar emitindo uma retratação pública e se desculpando formalmente pelas falsas declarações feitas por seu funcionário. Quero uma declaração que limpe meu nome, não apenas um acordo silencioso, não apenas dinheiro para me calar. Eles hesitaram, mas eu disse a eles que tenho coragem e vou usá-la. Também estamos entrando com um processo contra Karen que começou tudo isso. Esperamos também encontrar outras pessoas falsamente acusadas por essa mulher, graças à informação que Carla forneceu. Isso pode ser importante para o nosso caso e para calar a boca da Karen de uma vez por todas. Atualização 2. Fomos ao tribunal e finalmente o gerente recebeu o que merecia. Acordei às 4h30 da manhã naquele dia, nem precisei do alarme pois estava muito nervoso. A audiência estava marcada para as 9 horas. Chegamos cedo, meu advogado já estava do lado de fora. Eu amo aquele homem. O advogado corporativo da boutique também estava lá, um roedorzinho arrogante e bem vestido com uma pasta cara. E aquela expressão que as pessoas fazem quando sabem que vão mentir e já estão ensaiando como vão justificar isso. Ele tentou evitar o contato visual. Mas sabe quem não me evitou? O gerente. Ele parecia menor do que eu me lembrava. Talvez fosse o contexto. Talvez o fato de que ele finalmente estava sendo forçado a enfrentar as consequências da mentira que contou tão facilmente. Foi assim que aconteceu. O juiz deu início à sessão. Meu advogado começou expondo os fatos. Explicou como fui falsamente acusado. Como o gerente da loja afirmou que eu tinha sido pego tentando gravar por baixo da porta do provador e como nenhuma gravação jamais foi fornecida. Então ele soltou a bomba. A gravação de segurança do shopping. Ele colocou o vídeo em tela cheia, com um marcador de tempo, me mostrando sem fazer absolutamente nada, apenas parado ali olhando para o meu celular, ocasionalmente mudando o peso de um pé para o outro. Em um momento até me encostei na parede por um tempo. Em seguida meu advogado apresentou a declaração juramentada de Carla. Ele explicou quem ela era, uma testemunha ocular, ex-funcionária da boutique, e leu sua declaração em voz alta, incluindo as partes sobre o histórico de falsas denúncias da acusadora e como o gerente disse à equipe para ficar quieta e seguir a versão da gerência. Depois foi a vez do gerente. Ele tentou se justificar, disse que estava agindo com base em uma reclamação de um cliente, que não podia correr riscos e que não queria insinuar nada criminoso, o que, é claro, contradizia diretamente a declaração por escrito que ele havia dado à segurança do shopping e o relatório de incidente interno da boutique. Tínhamos ambos os documentos em mãos, e ambos usavam as palavras comportamento pervertido. Sim, ele me chamou disso oficialmente. Meu advogado interrogou, perguntou diretamente se ele me viu tirar alguma foto. Ele disse que não. Perguntou se ele havia verificado as gravações antes de fazer a acusação. Ele admitiu que não. Perguntou se ele estava ciente dos relatórios falsos anteriores da acusadora. Ele disse, isso não é algo que eu possa confirmar, o que é interessante, porque nossa testemunha já havia confirmado isso sob juramento. O gerente parecia que queria derreter no chão. O juiz pediu um breve recesso depois disso. Quando voltamos, o representante legal da boutique pediu um acordo privado. Eles nem queriam continuar, sabiam que era um massacre. Ofereceram resolver o processo de difamação naquele momento com um pagamento integral, um acordo de confidencialidade e uma declaração de isenção de culpa. Mas foi aqui que eu mostrei minhas garras. Eu disse, não haverá acordo de confidencialidade. Eu não queria dinheiro para me calar, não queria silêncio, queria deixar um rastro documentado, queria que isso seguisse o gerente
gerente até sua próxima entrevista de emprego. Queria que ficasse registrado que ele fabricou uma acusação contra um homem completamente inocente. Olhei o advogado diretamente nos olhos e disse: quero que fique por escrito que eu não fiz nada de errado, e quero que a sua empresa assine embaixo. O resultado final: a rede de boutiques concordou em pagar uma indenização. Não vou divulgar o valor, mas digamos que cobriu meus honorários advocatícios e mais um pouco. Eles emitiram um pedido de desculpas público formal em seu site corporativo e em suas redes sociais, mencionando a falsa acusação, limpando meu nome e confirmando que eu não havia cometido nenhuma falta de conduta. O gerente foi demitido na semana seguinte. A administração do shopping emitiu um pedido de desculpas privado e suspendeu meu banimento. Eu disse a eles que podiam guardar para si. Nunca mais porei os pés naquele lugar. Mas então apareceu um envelope colado na porta da minha casa. Dentro havia uma única folha de papel impressa que dizia: aproveite sua vitória. Não fique confortável demais. As pessoas não esquecem o que ouvem primeiro. Eu já sabia quem poderia ser o mais afetado por tudo isso. Eu não queria exagerar, mas também não ia deixar que me pisassem de novo. Então prestei um boletim de ocorrência por assédio. Entreguei a eles o bilhete, o envelope, e até o registro de tempo da minha campainha com câmera, que infelizmente não capturou um rosto, apenas alguém com um moletom se aproximando da minha varanda por volta das 2h40 da madrugada. Alguns dias depois disso, meu trabalho recebeu um e-mail falando sobre como eu gostava de ficar perto de mulheres menores de idade. O chefe de tio entregou ao departamento jurídico e ao meu chefe. Minha empresa sabe pelo que passei ultimamente, e meu chefe e a equipe jurídica da empresa me apoiam nisso. Isso era retaliação. Era um homem adulto fazendo birra porque suas mentiras lhe custaram um emprego, e agora ele tentava voltar para me arrastar junto com ele. Meu advogado disse que já estava investigando o gerente. Aparentemente este não foi seu primeiro erro. Acontece que ele havia sido discretamente dispensado de 2 outras lojas em shoppings devido a problemas de conduta não divulgados. Isso é jargão de RH para não queremos ser processados. Então, entramos com uma ordem de restrição temporária, e em seguida com um novo processo civil por assédio, continuação de difamação e outros aspectos legais, o pacote completo. Entregamos a intimação em seu novo emprego, o que não é coincidência. Ele trabalha em uma loja de móveis a 2 cidades de distância. Ele passou de gerente de uma boutique em um shopping importante para vender sofás com desconto em uma loja de liquidação. E sim, eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Por que continuar? Porque aqui está a verdade. Você tem que enfrentar a covardia com consequências. Este homem não apenas mentiu, ele mentiu de uma forma que instrumentalizou uma cultura de medo. Ele era um tema vulnerável e poderia ter me marcado pelo resto da minha vida. E não contente com isso, ele ainda continua me assediando. Então, não vou parar só porque as coisas que ele faz não têm tantas consequências como antes. Então, sim, vou atrás dele e vou mostrar que ele mexeu com um homem errado. Eu já fiz a caminhada da vergonha pelo shopping com os seguranças me flanqueando. Já expliquei ao meu filho por que o papai teve que ir ao tribunal por algo que não fez. Agora vou me certificar de que esse cara passe por isso, mas 10 vezes pior. Ele poderia ter ficado quieto, aceitado sua nova realidade. Mas se ele está irritado porque sua própria estupidez lhe custou um bom emprego, a culpa não é minha. Sei que é um novo começo com um processo legal, e isso nunca é divertido, mas será menos divertido para ele, e é isso que importa. Quando meu advogado terminar com ele, ele vai pensar: eu não devia ter feito isso. Em outros assuntos, porque as pessoas me perguntaram: estamos terminando de montar o caso contra Karen, já temos outras pessoas afetadas por ela e estamos quase prontos para apresentar uma ação coletiva contra ela. Também passarei muito tempo ocupado com meu advogado nos próximos meses, mas se isso servir para enfrentar esse par de estúpidos, que assim seja. Atualização 3. Ele apareceu na escola do meu filho. Suponho que quando você arranca a máscara de um narcisista em público e destrói o poder que ele construiu sobre mentiras, ele entra em modo de sobrevivência. E para alguém como ele, sobrevivência se parece com pura vingança. Isto foi o que aconteceu na terça-feira passada. Recebi uma ligação da secretaria da escola durante o almoço. Eu nunca recebo ligações deles, a menos que meu filho esteja doente ou haja uma emergência. A secretária me disse: há uma pessoa aqui pedindo para levar seu filho. Ele diz que é primo dele. Pedi uma descrição e ela me deu uma descrição desse cara. Eu disse a ela para, em hipótese alguma, deixar meu filho ir com ninguém e para chamar a polícia imediatamente, mas a escola já o tinha feito. Ela estava apenas ligando para me contar o que aconteceu. O cara tinha ido embora assim que lhe disseram não e que ele não era uma das pessoas na lista para buscar meu filho na escola. Registramos um boletim de ocorrência no local, obtivemos as gravações de segurança, graças a Deus pelas câmeras na secretaria, e elas confirmaram que era ele. Não sei o que ele esperava conseguir, me intimidar ou me fazer sentir que ele poderia me machucar se quisesse, como se dissesse: você arruinou minha carreira, agora vou abalar você e sua família. Apresentamos uma petição de emergência para transformar a ordem de restrição em uma permanente, com consequências de crime grave para qualquer tipo de contato. Também apresentamos uma denúncia criminal adicional, tentativa de contato ilegal com um menor, o que, com seu histórico de comportamento de assédio, está sendo levado muito a sério. A escola agora tem uma foto dele em arquivo. A professora do meu filho foi informada. O diretor me garantiu pessoalmente que se este homem pisar no mesmo quarteirão eles ativarão o protocolo de lockdown. É provável que ele tenha que esperar seu julgamento na cadeia, porque com tudo que fez, não é possível que continue solto. Meu advogado está trabalhando para que o juiz
juiz ordene sua detenção imediata. Eu me sentiria mais tranquilo se essa pessoa estivesse trancada em vez de procurar novas formas de me intimidar, mas isso também me tiraria a possibilidade de ter uma conversa cara a cara, onde a última coisa que eu faria com a cara dele seria conversar. Mudando de assunto, a ação contra Karen já foi apresentada, e entre todos os autores do processo achamos que podemos causar um bom dano financeiro a ela por suas mentiras. É possível que isso avance mais lentamente, mas é importante que continue, porque ela não pode sair impune de tudo isso. Foi ela quem começou tudo e ela tem que pagar também. Atualização 4. Ele está na cadeia. Deixem-me escrever de novo. Ele está na cadeia. Deixem-me contar como tudo terminou. Depois que ele apareceu na escola do meu filho, a polícia levou tudo a um novo patamar. Eles levaram muito a sério a tentativa de se passar por um parente, mesmo sem contato físico. Combinado com os incidentes anteriores, que já eram alarmantes, foi o suficiente para prendê-lo e marcar uma audiência de emergência. Voltamos ao tribunal há 2 semanas. A defesa que ele usou para justificar o que tentou na escola do meu filho foi que ele estava apenas tentando se desculpar pessoalmente, que queria um encerramento e que tudo tinha sido um grande mal-entendido. Disse que como não conseguia entrar em contato comigo estava apenas tentando me alcançar, mas o promotor não se importou com nada disso e continuou pressionando por uma condenação, e fez um bom trabalho, devo dizer, porque nos conseguiu o que queríamos, que esse cara ficasse preso e pagasse por tudo o que fez. A lista de acusações pelas quais ele foi considerado culpado é extensa. Aqui está ela. Ele foi acusado de assédio, perseguição criminal, falsidade ideológica com intenção de fraude, tentativa de contato ilegal com um menor e violação de uma ordem de restrição. Claro, ele se declarou inocente, mas não funcionou, não depois da montanha de provas, não depois que o promotor o engoliu no café da manhã e o cuspiu à tarde. O juiz não se conteve, disse que ele demonstrou um completo desprezo pelos limites legais e que ativamente tentou intimidar e humilhar um cidadão e sua família por vingança pessoal. Ele foi sentenciado a 8 anos, 7 deles a cumprir em regime fechado e 1 em liberdade condicional, com avaliação psicológica obrigatória e uma ordem de não contato estendida indefinidamente. Ele também foi multado. E deixem-me dizer como foi a sensação de vê-lo ser algemado e retirado daquele tribunal. Foi uma sensação de justiça. Estávamos muito felizes com o veredito, especialmente em comparação com nossas expectativas. Esperávamos apenas liberdade condicional, uma pequena multa e pouco mais, mas deram a ele uma condenação exemplar para as acusações que tinha. Após o tribunal, o promotor me disse algo que nunca esquecerei. Ele disse: a maioria das pessoas desmorona quando é falsamente acusada. Você não. Você se levantou e arrastou a verdade para a luz. Eu disse a ele que era a coisa certa a fazer e agradeci por ter me ajudado em tudo isso. Quase ao mesmo tempo, estávamos trabalhando no caso contra Karen que me acusou. Ainda estamos longe de uma sentença, mas estamos avançando com o caso o mais rápido possível. Ela ainda não ofereceu um acordo privado, o que seria melhor para ela. As coisas não parecem nada boas para essa mulher, mas isso não importa. De uma forma ou de outra ela vai pagar, mesmo que se considere inocente e esteja tentando justificar que fez o que lhe pareceu certo na época. Espero ter uma nova atualização e espero que seja tão boa quanto esta, onde o culpado paga com algo que realmente o machuque, mas não espero que seja em breve, nem que seja fácil. Mas a este ponto, não espero que nada seja fácil. Atualização 5. Deixem-me dizer que o julgamento contra Karen foi uma loucura absoluta. O tribunal estava cheio de pessoas que não gostavam dessa mulher. Havia vizinhos e até colegas de trabalho que a odiavam a ponto de comemorar quando leram a sentença contra ela. Pude conversar com alguns deles, e as coisas que essa mulher arrogante fez são aterrorizantes. Ela conquistou muitos inimigos ao longo dos anos, e todos estavam esperando que ela perdesse. E nós com a ação coletiva impusemos a ela uma dura derrota de vários milhares de dólares, o que foi comemorado por todo mundo. Acho que vi até a estenógrafa comemorar, mas talvez tenha sido um efeito de ver como todos gritavam enquanto o juiz pedia ordem em seu tribunal. Também não seria estranho, visto que até durante o julgamento essa mulher se comportou com extrema arrogância. Uma situação foi quando em um dos dias as coisas se atrasaram um pouco mais do que o devido. Havíamos começado tarde e também houve muitas interrupções causadas por ela. A Karen tinha um horário marcado com sua cabeleireira e interrompeu, falando com seu advogado várias vezes, porque ela o lembrava que tinha que sair logo, o que tornava tudo ainda pior. Era como se ela pensasse que tudo era um jogo e que estar em outro lugar era mais importante. E com certeza ela pensava, se acreditava que tinha feito a coisa certa todas as vezes que apresentou uma denúncia falsa, que estava prestando um serviço à comunidade e se indignava por ser acusada por isso. Por isso valeu ouro ver o rosto dela quando leram o que ela teria que pagar. Ela realmente não esperava e só pensava que estávamos fazendo-a perder tempo. Mas não. E naquele dia um juiz fez muitas pessoas felizes ao mesmo tempo. Agora, é aproveitar e me manter longe de um tribunal por muito, muito tempo. Acho que vi mais o meu advogado do que minha própria esposa neste tempo. O que provavelmente não é verdade, mas pareceu que sim. Próximo relato. Minha melhor amiga fingiu ter um ex-namorado abusivo para se mudar e ter um romance com meu marido, mas agora eu conto minhas vinganças na hora de dormir e isso me dá satisfação. Não vou usar nomes ou idades reais porque não quero ser reconhecida. Começarei dizendo que não tinha notícias de Lila há quase 4 anos, quando de repente ela apareceu na minha vida. Isso aconteceu com uma série de chamadas perdidas e uma mensagem de voz cheia de pânico.
Ela disse que precisava de um lugar para ficar, que finalmente tinha deixado seu namorado abusivo e não tinha para onde ir, o que foi muito convincente porque sua voz falhou no meio da conversa e pude ouvir como ela tentava não chorar. Lila e eu crescemos juntas, mas nos distanciamos na casa dos 20 anos, cidades diferentes, decisões diferentes. Mas ouvi-la assim, arrasada e desesperada, despertou algo que eu pensava ter enterrado, o instinto de protegê-la. Quando contei ao meu marido Eric que ela queria ficar conosco por um tempo, ele ficou confuso, mal a conhecia, a tinha visto apenas 2 vezes, mas sabia o suficiente das histórias que eu lhe contei para hesitar. Pensamos que ela não tinha para onde ir, que seriam apenas algumas semanas até que resolvesse as coisas. Ele deu de ombros e disse que a decisão era minha. Olhando para trás, eu teria evitado muitas coisas, mas ao mesmo tempo, isso me ajudou a ver como meu casamento realmente era. Lila chegou na tarde seguinte ao nosso sim, e tudo que trazia era uma mochila, uma bolsa de esporte e seu rosto triste. Eu a abracei na porta e ela se agarrou a mim como se estivesse se afogando. Eric estava atrás de mim a cumprimentando educadamente, e Lila deu-lhe um pequeno aceno de cabeça antes de perguntar se podia ir se deitar. Nós a instalamos no quarto de hóspedes. Ela não falou muito naquele primeiro dia, apenas algo sobre o quão grata estava e como nos devia tudo. No final daquela semana Lila já havia se sentido em casa, reorganizou os móveis do quarto de hóspedes, começou a deixar seus sapatos perto da porta da frente e se ofereceu para cozinhar uma noite. Eric riu de uma de suas piadas durante o jantar e disse que ela fazia sua massa favorita melhor do que eu. Foi um comentário inocente, talvez até um elogio a ela, mas a forma como ela sorriu ficou comigo. No início foram coisas sutis. Lila sempre parecia estar por perto quando Eric estava em casa. Se eu estava na cozinha, ela de repente aparecia na sala com ele rindo alto demais. Uma manhã saí do chuveiro e a encontrei sentada no sofá com meu moletom bebendo café da minha xícara. Ela disse que pensava que era dele. Sorriu e disse que cheirava a ele de qualquer maneira. Eric disse que nada estava acontecendo e que ela só estava tentando recuperar sua vida. Ele me disse para não pensar demais nisso, que ela tinha passado por muita coisa e talvez não tivesse limites porque fazia muito tempo que não se sentia segura. Eu também pensei que ela estava se adaptando, mas comecei a sentir que era eu quem estava se adaptando a ela. Ela se infiltrava nas conversas com pequenas indiretas, dizendo como Eric gostava que seu café fosse feito pela manhã para ficar perfeito, ou que ela sempre sabia como falar de esportes quando eu não sabia. Até brincou uma vez perguntando se Eric não tinha um irmão gêmeo extra para ela. Uma noite eu estava me preparando para dormir e a ouvi dizer a Eric que gostaria de ter o que nós tínhamos, que finalmente podia ver como era o amor verdadeiro. Parecia doce, quase inocente, mas algo em sua voz soava como se ela não quisesse algo como o nosso. Ela queria exatamente isso, com ela me substituindo. Eu mencionei isso a Eric, mas ele me chamou de intensa e disse que eu estava pensando demais em algo sem maior interesse. Continuei tentando ser paciente, apenas porque ela tinha sido uma vítima e talvez isso fosse apenas estresse pós-traumático. Afinal, eu era sua amiga e ela não faria nada que quebrasse essa amizade. Mas pouco a pouco, nada melhorava e as coisas pioravam, inclusive no meu próprio casamento. Eric estava mais distante de mim. A desculpa era que ele também estava estressado com o trabalho. Lila se ofereceu para ajudá-lo a organizar seu escritório em casa, e eu disse que não, mas um dia depois a encontrei lá arrumando arquivos como se fosse o seu lugar. Ela sorriu e me disse que queria nos fazer uma surpresa. Meu instinto me dizia que algo não estava certo, mas minha mente repetia que se eu não podia confiar no meu marido, então não fazia sentido termos nos casado. Então, uma tarde entrei na sala e os peguei no sofá, nada obviamente inapropriado. Mas havia sinais, como a forma como as pernas dela estavam cruzadas na direção dele, como a mão dela descansava um pouco perto demais da dele na almofada. O que foi estranho foi que ambos se assustaram ao me ver. Ele se levantou rápido demais sem dizer nada. Lila disse que estavam apenas assistindo a um filme. Eu lhes disse que tudo aquilo me parecia estranho, e Lila disse que eu estava agindo de forma paranoica, que talvez eu devesse falar com alguém porque todo esse estresse estava me afetando, e Eric não me defendeu. Naquela noite me sentei no banheiro e me olhei no espelho. Minha amiga estava dormindo no meu quarto de hóspedes, usando minhas roupas, fazendo meu marido rir, e pouco a pouco me expulsando da minha própria vida, e eu não ia mais fingir que não via. Comecei a prestar mais atenção depois daquela noite no sofá, tentando pegá-los em algo ainda mais questionável. Eric continuava me dando um beijo de boa noite, continuava aparecendo na hora do jantar. Mas havia algo vazio em tudo isso, uma falta de presença, como se seu corpo estivesse ali, mas sua atenção não. Quando tentei falar com ele, ele me disse que eu estava imaginando coisas, que Lila não estava fazendo nada de errado e que eu deveria parar de ser tão paranoica. Ele me disse que ela só precisava de um pouco de calor e normalidade após o trauma pelo qual havia passado. Eu disse que concordava totalmente em ajudá-la a se curar, mas que isso não significava que eu queria ser empurrada para fora do meu próprio casamento para fazê-lo. Depois disso ele ficou em silêncio e saiu dizendo que precisava de ar. Enquanto isso, Lila continuava dizendo quão grata estava a mim, como eu a havia salvado. Ela me chamava de seu anjo, sua rocha, sua amiga mais antiga. Mas então a encontrei em nosso quarto. Eu tinha chegado mais cedo de umas compras e a casa estava silenciosa. Não ouvia televisão, nem música, nem mesmo seu habitual cantarolar na cozinha. Quando virei a esquina, a encontrei no meu quarto, não apenas parada ali, ela estava sentada na minha penteadeira escovando o cabelo, usando o meu roupão de seda, aquele que Eric me deu em nosso primeiro aniversário. Ela se surpreendeu por um segundo, mas apenas por um segundo, sorriu e disse que esperava que eu não me importasse.
que só estava experimentando porque parecia tão macio. Disse que sempre teve curiosidade de saber como era a sensação. Não respondi e saí, fechei a porta do quarto atrás de mim e fui direto buscar a chave. Naquela noite tranquei a porta do nosso quarto, quando Eric me perguntou por que eu disse que se ele não podia proteger nosso espaço de outras pessoas, eu faria por mim mesma. Ele me olhou como se eu estivesse perdendo o juízo, mas não estava, finalmente começava a ver as coisas com clareza. Alguns dias depois decidi verificar as câmeras da casa. Havíamos instalado algumas câmeras internas com sensor de movimento anos atrás, principalmente por tranquilidade quando viajávamos muito. Eu não as verificava há meses, mas algo me dizia que deveria e lá estava. Imagens das últimas semanas, momentos em que eu não estava em casa. Lila saindo do quarto de hóspedes com quase nada, Eric na cozinha sem camisa servindo vinho às 2 da tarde. Um clipe mostrava ela esfregando os ombros dele enquanto ele estava de pé na pia. Outro mostrava ele a abraçando, um abraço que durou tempo demais. Mas o momento que me quebrou foi um curto, um beijo. Naquela noite disse a Eric que precisava visitar minha irmã por alguns dias, fiz uma mala, e em vez disso dirigi até um hotel. Precisava de espaço, tempo para pensar, tempo para decidir se realmente queria lutar por isso. Eric me enviou uma mensagem pela manhã perguntando se eu estava bem, não respondi. Lila também enviou uma mensagem, disse que esperava que tudo estivesse bem e que sentia minha falta. Também não respondi a essa, em vez disso liguei para um advogado. 2 dias depois voltei para casa e encontrei Lila me esperando sozinha na cozinha. Ela disse que estava esperando para falar comigo a sós, pediu que nos sentássemos e conversássemos de mulher para mulher. Ela disse algo que gelou meu sangue, disse que ela e Eric estavam apaixonados, que isso vinha crescendo há um tempo, que era real. Disse que queria conversar sobre como poderíamos resolver isso de maneira pacífica, que tinha um plano que poderia funcionar para todos, que talvez eu pudesse me mudar por um tempo, talvez pudesse tirar um tempo para mim mesma e deixar que eles resolvessem as coisas. Ela sorria enquanto dizia isso, como se realmente acreditasse que eu me sentaria ali e aceitaria. Eu não disse nada ainda não, porque eu ia dizer algo que apagaria aquele sorriso do rosto dela permanentemente, mas eu queria aproveitar a expressão em seu rosto quando o fizesse. Perguntei se era tudo o que ela queria dizer ou se ainda havia mais. Ela sentiu como se esperasse que eu chorasse, talvez que suplicasse, mas eu apenas me levantei lentamente, caminhei até a bolsa, abri, peguei meu telefone e pedi que ela me acompanhasse até a televisão para vermos uma bela história. Ela parecia confusa, mas não se moveu. Então caminhei até a sala, liguei a televisão, conectei meu telefone e comecei a percorrer os clipes. Então apareceu o vídeo do corredor, aquele em que ela saía do quarto de hóspedes vestindo nada mais que a camisa de Eric, brincando com o cabelo como uma colegial, e depois se dirigia à cozinha para beijar meu marido enquanto ele se apoiava na bancada bebendo café. Foi então que ela se levantou, mas eu disse para ela se sentar novamente, ela não fez. Pausei o vídeo e perguntei há quanto tempo isso estava acontecendo. Ela não respondeu, então perguntei de novo. Foi desde o início? Tudo foi apenas uma armadilha? Ou toda a história do seu namorado abusivo era uma mentira para ficarem juntos na minha casa? Ela disse que não era o que eu pensava, que ela e Eric simplesmente se aproximaram depois que ela se mudou, que tentaram lutar contra os sentimentos que despertaram um no outro, mas que às vezes essas coisas são muito difíceis de controlar, especialmente com uma conexão espiritual tão grande. Eu disse a ela para parar de falar como uma terapeuta e assumir o que fez. Lembrei que fui eu quem lhe ofereceu um lugar para ficar. Fui eu quem a defendeu quando as pessoas duvidaram de sua história, e ela me pagou indo para a cama com meu marido. Ela tentou se desculpar, e eu disse que não queria suas desculpas, queria que ela fosse embora. Mas naquele momento todo o tom de lamentação mudou para uma atitude de direito e ela se defendeu. Disse que Eric foi quem a perseguiu e que a culpa era minha por não conseguir controlar meu marido. Ela apenas se apaixonou por ele, mas depois que ele a perseguiu e a fez se apaixonar. Então eu disse algo que estava guardando. Disse que Eric não sabia que eu já tinha as gravações, que não tinha ideia de que eu havia descoberto dias atrás, que eu já havia contratado um advogado, que tudo estava sendo documentado e alinhado. Seu rosto ficou pálido. Eu disse que como ela se sentia tão confortável na minha casa, poderia me ajudar arrumando suas coisas e saindo em 1 hora. Caso contrário, eu chamaria a polícia para levá-la para um passeio. Ela me perguntou se eu estava falando sério. Eu disse, totalmente, apenas teste se tiver dúvidas. Foi então que ela começou a chorar. Disse que não tinha para onde ir, que Eric havia dito que cuidaria dela, que prometeu que eles começariam de novo e que eu entenderia quando visse as coisas com mais clareza. Eu disse que a clareza era a maior que eu já tive na minha vida, e ela me indicava que eu tinha que expulsar minha ex-amiga de casa para depois cuidar do meu futuro ex-marido. Ela não fez as malas tão rápido quanto eu gostaria, mas quando fui ao quarto dela com meu telefone na mão, ela se foi deixando um rastro de fogo. Eric chegou em casa 2 horas depois e não me encontrou esperando na cozinha como eu costumava fazer. Em vez disso, encontrou as capturas de tela impressas, espalhadas sobre a mesa de jantar como evidências em uma cena de crime. Ele me chamou, mas não respondi. Eu estava no andar de cima com a porta do quarto fechada organizando os últimos dos meus arquivos. Eu nem queria falar com ele, mas finalmente desci. Ele me perguntou que diabos era aquilo. Eu disse que era tudo o que ele pensava que eu nunca veria. Ele disse que não queria que isso acontecesse, mas que Lila vinha flertando com ele e ele se sentiu lisonjeado. Finalmente sentiu que eles tinham uma conexão e não pôde deixar passar. Disse que estava confuso, que se sentia negligenciado por mim. Perguntei exatamente por que ele se sentia negligenciado por mim, o que eu não fiz por ele nesse tempo que o levou a se sentir assim. Ele não tinha resposta, mas disse que eu tinha que entender que às vezes as coisas acontecem e que eu deveria encarar isso da melhor maneira.
O que eu tinha que fazer? Aplaudir e assar biscoitos para a amante dele. Eu disse que as coisas dele estavam embaladas e que ele fosse embora. Se precisasse de mais alguma coisa poderia pegar em outra oportunidade. Mas agora ele precisava sair de casa. E quanto ao casamento, ele teria notícias do advogado em breve. Ele ficou com raiva porque não tinha intenção de ir embora. Mas eu disse que se ele pensasse em ficar só tornaria as coisas mais difíceis no divórcio. Eu tinha com o que e eu as tornaria difíceis de qualquer maneira. Mas isso não era algo que ele precisava saber ou que eu ia contar. Ele deu um soco na parede e foi embora. Agora, não sei se ele foi com a amante ou se cada um encontrou um lugar diferente, mas tê-los fora de casa é a única coisa que me dá tranquilidade neste momento. Ainda tenho muitas coisas para fazer, mas este é o passo na direção certa. Atualização. Aqui estou eu, contando o que aconteceu depois que escrevi minha primeira publicação, depois de ter expulsado meu marido Eric e minha amiga Lila, ou melhor, meus dois ex. Depois de escrever não perdi um segundo. Ele pensava que uma vez que eu me acalmasse tudo ficaria bem, pensava que eu choraria, ficaria triste, permaneceria naquela casa e desmoronaria enquanto ele ia aproveitar as doçuras da minha ex-amiga, mas não foi isso que aconteceu. Assim que fechei meu computador eu já vinha pensando em algumas coisas enquanto escrevia minha história. Sentei-me no sofá e abri minha lista de contatos. Se eles queriam que essa bagunça ficasse em silêncio, deveriam ter mantido as calças no lugar, eu não ia deixar que nenhum dos dois se fizesse de vítima. A primeira ligação que fiz foi para os pais dele. A mãe dele atendeu com sua habitual voz alegre perguntando como estavam as coisas, alheia a tudo o que estava acontecendo. Eu disse a ela que talvez devesse se sentar porque as coisas estavam bem, ela logo saberia. E então contei tudo, disse que tinha vídeos, que tinha visto tudo com meus próprios olhos, que tinha provas, e depois as enviei. Ela ficou muito triste pelo filho, porque não podia acreditar que ele tivesse arruinado seu casamento. Bom, mas ele arruinou, e embora eu sentisse pena de entristecer uma pessoa que tinha sido boa para mim, ela precisava saber a verdade, e não a verdade entre aspas, que meu marido contaria mais tarde. Passei para o próximo número, o irmão mais velho de Eric, depois sua tia e seus primos. Um por um, liguei para todas as pessoas que um dia me disseram o quão sortuda eu era por ter me casado com uma família tão amorosa e unida. Contei a verdade e depois mostrei a eles, era história e provas, um combo letal. Lila não tinha ideia do que estava por vir, enquanto provavelmente ainda estava encolhida em algum lugar, chorando por como a expulsei, ou aninhada com Eric, eu estava queimando todas as pontes que ela pensava ter. Eu ia trazer toda a atenção para ela, mesmo que fosse uma atenção bastante ruim. Publiquei uma atualização cuidadosamente redigida em nosso grupo de amigos compartilhado. Na manhã seguinte comecei a receber mensagens, pessoas me dizendo que fiz a coisa certa, que fui corajosa, que se estivessem no meu lugar não teriam lidado com a metade da calma. Eric tentou me ligar, é claro. Deixou mensagens me dizendo para parar com o que estava fazendo, que a vingança não me daria nenhuma solução, que envolver sua família só estava tornando as coisas mais difíceis para mim e para ele. Mas ele não tinha razão, a vingança estava me dando uma solução, me livrar deles e mostrar ao mundo o par de infiéis nojentos que eles eram. Além disso, eu adoro me vingar depois do que fizeram. E em segundo lugar, as coisas estavam cada vez mais difíceis apenas para ele, para mim estavam cada vez mais fáceis. Porque não havia pessoas pensando outra coisa, ou me ligando para falar sobre a versão distorcida deles de como as coisas aconteceram. Lila me enviou uma mensagem de texto. Disse que entendia que eu estava chateada, mas arruinar a vida dela não ia me devolver a minha, que Eric não ia voltar só porque eu tornei tudo público. Disse que eu a estava fazendo passar por um monstro quando as coisas não eram preto no branco e eram um pouco mais difíceis de entender. Respondi que ela se meteu na cama do meu marido e isso é bem fácil de entender, por isso todos estão entendendo, e que em nenhum momento eu estava tentando recuperar meu marido, que eu o entregava por completo com toda a sua faceta de infiel. As consequências para eles não demoraram a chegar. Eric teve que tirar uma licença do trabalho porque estava muito estressado com todo o assunto, e acho bom que ele se sinta assim. Enquanto isso, Lila foi deixada de lado por muitos amigos em comum, alguns que sabiam sobre seu relacionamento anterior e perderam completamente a simpatia por ela pelo que fez aqui. Não há mentiras, nunca menti para vocês, eu estava feliz que o que eles fizeram terminou com consequências para eles. Eu não ia esperar que o karma os alcançasse, que ambos se autodestruíssem como as pessoas ruins que eram, eu ia trazer a chuva de fogo sobre suas cabeças. Já estava vendo um advogado sobre o divórcio, ele me disse que com as provas que eu tinha o caso seria muito claro a meu favor. Eric poderia tentar atrasá-lo, fazer um escândalo sobre as finanças ou a propriedade, mas não ganharia, não com o que eu tinha. E eu ficaria com a casa, estava no nome de ambos, sim, mas eu dei a entrada completa. O advogado disse que tínhamos o suficiente para mostrar que minha responsabilidade financeira superava em muito a dele. Além disso, o vídeo não gritava exatamente cônjuge leal com direito à metade. Agora vou terminar de preparar tudo, porque ainda restam algumas surpresas para esse par de perdedores. Se eles pensavam que iam se deitar na minha casa e eu ia deixar isso acontecer sem mais nem menos, estavam enganados, e vou lhes mostrar quão enganados estavam, com exemplos práticos. Atualização 2. Há um ano eu estava juntando os cacos da minha vida depois que Lila e Eric a destruíram como um carro que pegaram emprestado sem permissão. Agora olho para esses mesmos cacos e mal os reconheço. Não porque os coloquei de volta no lugar, mas porque construí algo completamente diferente do zero, mais forte, melhor, real. O divórcio foi resolvido sem muito atraso. Eric tentou atrasá-lo no início se queixando de como eu o envergonhei, como arruinei sua vida, como ninguém o olhava da mesma forma.
Mas suas queixas murcharam no tribunal quando apresentamos o vídeo dele e de Lila praticamente brincando de casal feliz na minha própria casa sem sequer esperar a tinta secar em nossa certidão de casamento. Meu advogado nem precisou se esforçar muito, foi um daqueles casos simples. Nós tínhamos tudo e eles não tinham nada, apenas a mão perdedora. Consegui a casa, o carro, um acordo modesto. Honestamente, eu teria saído sem nada só para terminar com ele, mas vê-lo lutar para aceitar que perdeu tudo por causa de sua própria idiotice, isso foi um bônus. Eu não pensava em ter contato com a família dele, mas surpreendentemente seus pais me ligaram algumas semanas depois que o divórcio foi finalizado. Eles foram muito bons para serem meus sogros, por não ficarem do lado do filho apenas por ser filho deles e por vê-lo como marido infiel e horrível que ele foi. Não sei, me pegou de surpresa que sua própria família reconhecesse suas ações pelo que eram, repugnantes. Isso me fez sentir muito bem afinal. E depois havia o irmão mais velho de Eric, nós nunca interagimos muito quando eu era casada, apenas alguns cumprimentos educados em eventos familiares. Ele não é uma pessoa de falar muito, ele morava em outro estado e só vinha para casa nas festas ou quando alguém estava hospitalizado. Ele entrou em contato comigo após o divórcio apenas para ver como eu estava, disse que tinha ouvido o que aconteceu de seus pais, que o divórcio já estava finalizado e queria ter certeza de que eu estava bem. No início eram apenas conversas breves, mensagens aqui e ali, e depois ligações. Depois, em um fim de semana, ele veio à cidade a trabalho e me perguntou se eu queria jantar. Eu hesitei, não porque não quisesse vê-lo, mas porque não sabia se conseguiria separá-lo da bagunça da qual eu acabará de escapar, mas ele não era nada como Eric. Naquela noite ele me levou a um restaurante tranquilo em uma rua secundária do centro. Não falamos de Eric nenhuma vez, falamos sobre viagens, filmes favoritos e sobre a vez em que ele ficou preso em um teleférico no Colorado. Eu ri tanto que quase derramei vinho no meu vestido, eu não ria assim há meses. Depois do jantar ele me acompanhou até o meu carro, houve uma pausa, uma daquelas situações em que você sabe o que vai acontecer, e então ele se inclinou. Embora eu me sentisse lisonjeada e parte de mim quisesse mais vingança contra meu ex-marido, não me parecia certo. Especialmente porque isso significaria estar perto da família da qual eu acabará de sair, não sei, era estranho demais. Concordamos em ser apenas amigos, e como ele ficou por algumas semanas continuamos nos vendo, mas nada mais do que aquele beijo aconteceu durante esse tempo. Apenas fomos jantar ou ao cinema, mas como amigos, e ele pareceu estar bem com isso. Do nada Eric apareceu, mas não foi na minha casa, foi no meu escritório. Eu estava voltando da sala de descanso quando o vi parado do lado de fora das portas de vidro perto da recepção. Ele nem terminou a primeira frase antes que eu o interrompesse. Perguntei o que ele tinha vindo fazer porque eu não tinha tempo a perder com ele. Ele tentou se fazer de ofendido, disse que só queria conversar, que tínhamos uma história em comum. Perguntei se essa história em comum incluía o fato de que compartilhamos minha amiga sob meu teto, embora ele de outras formas, e depois mentiu na minha cara enquanto planejava me expulsar da nossa casa. Ele começou a gaguejar, tentando recuar, mas eu já tinha terminado de bancar a boazinha. Ele mencionou que sabia que eu estava saindo com o irmão dele e me disse que eu havia cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. Disse que tentar sair com ele para fazê-lo se sentir mal não ia funcionar, mas ao mesmo tempo, aqui estava ele me dizendo algo que supostamente não o afetava. Mencionei que nunca tentei sair com o irmão dele para causar ciúmes ou me vingar, que para isso eu teria dormido com ele. Eu sei, nada disso aconteceu, mas com o irmão dele, nós tínhamos conversado sobre a possibilidade de ele descobrir que nos vimos e as repercussões, e que eu poderia dizer o que quisesse ao meu ex que ele me apoiaria. Ele estava tentando tirar palavras da boca, mas nada coerente saía de lá. Então me virei e voltei para minhas coisas, e pouco depois ele foi embora. Sei que eles tiveram uma discussão, mas nem o irmão dele nem eu nos importamos. Talvez no futuro o irmão dele conte a verdade, que não me beijou, mas por agora ele disse para deixá-lo sofrer um pouco por ser um idiota. Quanto a Lila, a última coisa que sei é que ela foi morar com os pais em outro estado. Depois do meu trabalho de relações públicas com ela não havia ninguém disposto a deixá-la dormir em sua casa. Pelo menos na casa dos pais ela não tentará dormir com o homem da casa. Eu estou bem, continuo trabalhando no meu horário das 9 horas às 17 horas, continuo indo para uma casa tranquila, onde cada coisa nela foi escolhida por mim, para mim. Durmo melhor como uma pedra. Alguns como Eric pensaram que a vingança não me deixaria dormir pelo arrependimento, mas eu simplesmente penso nas vinganças e adormeço, como se estivesse contando ovelhas. Atualização 3. Tenho mais coisas em que pensar quando apoio a cabeça no travesseiro e tento dormir. Já disse que não usava contar ovelhas para isso, mas sim que contava minhas vinganças contra meu ex-marido e minha ex-amiga, e agora tenho mais uma. E eu sei, não é uma vingança produto de algo que eu fiz, mas vou me apropriar dela mesmo assim. Os pais dela expulsaram Lila de casa depois de descobrirem o que ela tinha feito. Acho que minha lista de contatos não tinha os pais dela, porque senão eles teriam recebido uma ligação minha, mas eu recebi uma deles. Eles ligaram para perguntar por que eu tinha tentado dormir com o ex de Lila. Essa foi a razão pela qual o relacionamento dela com ele terminou e ela teve que deixar a cidade. A dor era muito grande. Eu estava tão confusa, mas logo tudo se esclareceu. Lila não só não havia sofrido abuso de seu ex, como ela havia sido infiel. Ela precisava de um lugar para ficar porque quando o ex a descobriu a primeira coisa que ele fez foi expulsá-la de seu apartamento, mas para seus pais, ela contou toda aquela história, uma onde ela era boazinha e eu a vilã.
Expliquei tudo isso a eles e eles me disseram que não podiam acreditar que o ex dela tinha sido abusivo, porque quando conheceram ele parecia mais um bom namorado para Lila. Eles também não acreditavam nisso de mim, por isso me ligaram. Depois me deram o número de telefone do ex dela, e foi assim que descobri que Lila tinha sido infiel. Essa é a triste história em que também expulsaram Lila da casa de seus pais, triste para ela. Eu só dei umas risadas, não é minha vingança, mas me sinto parte dela. Agora, meu ex ainda acredita que eu dormi com o irmão dele, e por isso não foi passar o Natal com os pais, porque o irmão dele estaria lá. Não sei se os pais fazem parte da brincadeira ou não têm ideia, mas disseram a ele que estava tudo bem depois do que ele fez. Eles não iam cortar relações com o outro filho por causa dele. Há noites em que nem consigo repassar todos os eventos das coisas ruins que aconteceram a ambos que adormeço. É assim que deve ser quando as pessoas te traem da pior maneira.